Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao nosso Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero orar por todas as pessoas que estão sofrendo. E, como sempre, antes da oração, vamos trazer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Iniciando aqui em Mateus, no capítulo 21, e o versículo 22, que diz assim: e tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Jesus aqui ele falava com os seus discípulos. E ele fala para eles que tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Então nós temos que ter fé quando nós orar ao Senhor. Então assim, nós vamos trazer um exemplo de uma pessoa que tinha muita fé no Senhor, que é Davi. Salmo 27. Olha como Davi confiava no Senhor. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E ele termina esse salmo aqui dizendo assim, o versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então assim, Davi, ele era uma pessoa que ele tinha um coração fortalecido. Ele era uma pessoa que estava firme, confiando no Senhor. E aqui ele fala dos seus inimigos, né? Ele falava assim: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, se ele tinha uma confiança tão grande no Senhor, que ele fala aqui, quando os seus inimigos investiram contra ele, eles tropeçaram e caíram. Então, assim, ele estava firme e o Senhor livrava Davi. Aí ele fala assim, olha a confiança dele: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então ele sozinho, cercado por um exército, ele tinha fé que ele ia sair dali sã e salvo. Então o Senhor, ele quer isso de nós, que nós tenhamos esta fé. Como é que nós vamos ter essa fé? Só se nós realmente, de todo o coração, nós confiar no Senhor. E como nós vamos confiar no Senhor? Quando nós nos chegamos para o Senhor, quando nós temos comunhão com o Senhor. Então assim, Davi, ele era essa pessoa, né, que ele tinha esse coração fortalecido. Um dos exemplos é o gigante, né? Todo mundo, quase todas as pessoas conhecem a história de Davi diante do gigante, né? Enquanto Saul e seu exército fugiam do gigante, Davi, ele disse: ninguém mais se preocupe, porque ele se dispôs a lutar contra o gigante. Então assim, Saul disse: você não pode lutar contra o gigante, guerreiro. Aí ele foi testemunhar que o urso ou o leão pegava a ovelha e ele partia para cima dele, tomava a ovelha da boca do animal e puxava pela barba, matava tanto o urso como o leão. Então Davi sabia que essa força vinha do Senhor. Então ele se dispôs a lutar contra o gigante em nome do Senhor e ele venceu o gigante. Então assim, nós carnais, nós não vamos ter essa força toda, não.
Nós só teremos essa força se nós estiver confiado no Senhor. Se o Espírito do Senhor estiver em nós, nós vamos ter essa coragem, nós vamos ter essa disposição de ter assim tanta fé, de ter um coração forte. Se nós não tiver o Espírito do Senhor, nós não temos. Sansão, ele quando se levantou, disseram que vinham seus inimigos, ele disse assim, eu vencerei meus inimigos. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Então os inimigos vieram, prenderam ele, furaram os olhos dele e ele ficou preso, trabalhando ali, moendo no cárcere. Então assim, era o Espírito do Senhor que dava aquela força para Sansão. Então assim, nós temos que ter o Espírito do Senhor para nós ser assim como Davi. Davi, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então assim, temos que ter comunhão com o Senhor, para nós ter esse coração fortalecido que Davi tinha. Então assim, como que eu vou fazer isso? Confiando no Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Porque quem separa nós do Senhor é o pecado. Né? É o pecado que nos separa do Senhor. Então assim, eu quero trazer um momento de Davi, que ele tinha um grande inimigo que era Saul, o sogro de Davi. Então assim, teve um dia que Davi estava tocando para Saul e Saul, ele estava odiando Davi. Está aqui, em 1 Samuel 19:10 diz assim, e procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Então assim, Davi passou grande parte do seu tempo fugindo de Saul, seu maior inimigo. Então assim, o que aconteceu? Saul não desistiu. Quando viu que Davi tinha fugido dali, de noite, ele mandou pessoas ir pegar Davi para matar. Então a filha de Saul falou para Davi, que era a mulher de Davi, que ele fugisse, se salvasse, porque Saul ia procurar ele para matar. Então Davi, ele fugiu, né? Ele aproveitou. Está aqui a Mical falando assim, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então, a Mical desceu Davi por uma janela e se foi, fugiu e escapou. E assim ele não foi morto. Né? Quando Saul manda buscar Davi, ela disse que ele estava doente, e ela diz, traga ele, e Saul diz, traga doente. E aí foi que Saul descobriu que Davi já tinha fugido e sim, ela tinha colocado ali algo na cama para alguém pensar que tinha alguém deitado. Então assim, Davi fugiu. Então isso é de Deus, né? Você, na hora do perigo, você vê que uma pessoa quer lhe matar, você tem que fugir. Jesus, Mateus capítulo 4, quando o tentador disse para ele pular, aos seus anjos dará a ordem a teu respeito. Então, joga-te aqui abaixo. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então assim, nós temos que ser assim como Davi. Se nós vemos que alguém quer matar nós temos que fugir. Cristo, ele viveu aqui na terra, então assim, ele teve um inimigo chamado Herodes logo que nasceu. Então Deus avisa José, pai de Jesus,
para que levasse o menino para o Egito, porque Herodes ia procurar o menino para matar. Então, assim, ele ficou bastante tempo no Egito, até que foi avisado que poderia voltar, porque aqueles que procuravam a vida do menino já estavam mortos. Então, assim, Herodes, ele quis tanto matar o Filho de Deus, que ele matou ali, por ali onde ele viu que tinha criança de 2 anos para baixo, ele matou tudo, né? Então, é certo, né? Como Jesus fala ali, se a pessoa ficar, ele está tentando a Deus. Várias vezes Jesus teve que escapar de seus inimigos para não ser jogado de altos montes, para não ser apedrejado. E Jesus saía dizendo assim, ainda não é chegada a minha hora. Então, assim, nós não temos que tentar o Senhor, dizendo assim, eu sou forte, eu vou ficar que eu tenho fé. Negativo. Já pensou se alguém fica, ele está tentando a Deus. E se ele morrer, ele pode ser contado com os infiéis. Então nós temos que buscar a nossa salvação. Se nós vemos que estamos correndo perigo, nós temos que fugir. Assim como Davi fazia, assim como Cristo fez, que tinham inimigos que odiavam ele. Então, assim, de maneira nenhuma, o Senhor nos orientou a ficar em lugares difíceis, né? E José, ele foi perseguido no emprego e ele teve que ficar ali, né? Porque ele estava no Egito, longe da sua família, e ele precisava daquele emprego. Então, assim, aquela mulher inventou mentira no nome dele, caluniou que José tinha cometido um crime e pecado. Então, José, ele foi preso. Além de perder o emprego, ele foi preso. Então, assim, é certo nós fugir. Quando o Jacó também, ele foi odiado pelo seu irmão, a mãe dele fica sabendo, o pai, e manda que Jacó fuja dali. Saia dali do seu lar e vá para seu tio Labão. E foi ali que Jacó passou bastante tempo. Quando ele voltou, ele fez as pazes com seu irmão e assim se livrou da morte. Então é certo, quando nós somos odiados, nós está saindo. Nós está fugindo, principalmente quando nós estamos sofrendo ameaças de alguém. Então, assim, nós temos, né, que ter fé, assim como Davi. Mas nós só vamos ter uma fé mesmo se nós estiver firme com o Senhor. Se nós estiver confiado no Senhor. Como ele estava, se dispôs a lutar contra o gigante e venceu, matou o gigante. E com a pedrinha que ele lança naquele gigante, ele cai por terra. E com a espada do gigante, ele mata o gigante. Porque a confiança dele estava no Senhor. Aos olhos humanos, não tinha como Davi vencer aquele gigante. Mas, aos olhos de Deus, né, ele estava com seu olhar voltado para o Senhor. E ele disse, em nome do Senhor, que eu vou vencer. E venceu. Então, nós temos que ter o nosso olhar o tempo todo para o Senhor. Lembra do que Paulo escreve na sua carta a Timóteo? Procura mostrar-te como obreiro aprovado a Deus, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Então, assim, o tempo todo o nosso olhar deve estar voltando para Deus, para nós nos mostrar como um obreiro aprovado, uma pessoa que obedece à palavra do Senhor, enquanto nós estiver 24 horas por dia, nós temos que nos apresentar perfeito perante o Senhor. Esqueça das pessoas. Se nós for nos apresentar para as pessoas, nós vamos
pecar contra o Senhor. Esqueça as pessoas. Se alguém tem que apresentar nós para as pessoas, esse é o Senhor. Nós só temos que nos apresentar para o Senhor, andando conforme que Ele estabeleceu na sua palavra. Esse é o caminho certo. O tempo todo nós está com o nosso olho voltado para o Senhor e está firme, confiante que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se o Senhor nos fala que aquele que confia no Senhor será feliz, pois confie no Senhor que você vai ser feliz. Eu não sei o que se passa com você, mas eu quero te falar que se você confiar no Senhor, entregar nas mãos do Senhor, o teu gigante, o teu problema, o Senhor vai te dar vitória. Mas precisa ter fé no Senhor. Você precisa confiar de todo o coração. Certa vez tinha um homem chamado Jairo, que ele estava com a filha, a única filha, muito doente, quase à morte. Então ele manda chamar o Senhor. E o Senhor já estava a caminho da casa de Jairo. Tá? E aquela menina morre. E alguém diz, não fale mais para o Senhor, porque a tua filha já está morta. Então o Senhor vindo aqui, ele disse assim, Jairo, não temas, crê somente. E ele se dirige à casa de Jairo, e lá encontra a menina morta, e o Senhor ressuscita aquela menina. Então assim, aquela notícia se espalhou. Então assim, é crer somente, firme nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. E o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então nós vamos orar e o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Oramos. Senhor, mais uma vez estamos na tua presença, em nome de Jesus, pedindo a tua misericórdia. Meu Senhor, te apresentando essa pessoa que está, Senhor, assistindo, que está, Senhor, ouvindo essa palavra, meu Senhor amado. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa tem orado, eu não sei o que ela tem pedido nas suas orações, mas o Senhor é sabedor. Meu Deus, meu Pai, pedindo a tua misericórdia sobre ela. Senhor, concede a vitória. Meu Deus, abençoe em tudo. Livra, Senhor, de todos os males daqui. Te apresento seus entes queridos, meu Senhor. Livra eles do mal. Livra eles, Senhor, dos males daqui. Senhor, não os tire do mundo, meu Pai, mas livra do mal. Meu Senhor, meu Deus, que eles tenham fome e sede de justiça e sejam fartos, meu Pai. Que venha ter um coração limpo, Senhor. Que seja daqueles que vão ouvir o vídeo bendito de meu Pai por seu reino, por herança. E assim, meu Deus, abençoa grandemente. Meu Senhor amado, seja feita a tua vontade, Senhor, na vida dessa pessoa. E assim, meu Deus, eu te peço também por todas as pessoas que estão orando, que estão, Senhor, intercedendo, meu Pai, por alguém. Meu Deus, pelos seus entes queridos, meu Pai. Cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó, cada pessoa, Senhor. Eu não sei, Senhor, qual o gigante de cada um. Eu não sei o que tem tirado a par deles, Senhor. Mas Tu sabe, concede a vitória em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, sair, Senhor, dessa situação, cantando o hino da vitória, meu Pai. Pessoas que estão, Senhor, grandemente, Senhor, aflitas, Senhor, angustiadas. Meu Deus, fortalece o coração, Senhor, que elas venham, Senhor, entregar nas Tuas mãos aquilo, Senhor, que tenhas feito chorar. Deles, Senhor, como Ana, que mal tocava no alimento, meu Pai. Mas, meu Deus, Ana, ela entregou nas Tuas mãos. Ana foi orar no templo. E quando ela saiu daquele templo, ela já não estava mais triste. Ela tinha um semblante de alegria. Ela estava descansando à sombra do Senhor onipotente.
E assim ela seguiu o seu caminho e comeu. Alguém observa que Ana come prazerosamente, porque estava confiado no Senhor. Assim seja essa pessoa também, meu Pai, que está, Senhor, sofrendo, que venha descansar. Mesmo, Senhor, que após a oração ainda não tenha recebido, Senhor, o que pediu, mas, Senhor, que venha estar confiante e receba, meu Senhor, e venha cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, está nas tuas mãos. E nas tuas mãos, Senhor, não tem nada difícil. Te apresentamos todos que sofrem, seja no seu lar, seja as pessoas, Senhor, que estão hospitalizadas, meu Deus, doentes, meu Pai, pessoas, meu Senhor, que não só do corpo físico, mas também da alma, Senhor, que estão em depressão, que estão, meu Senhor amado, triste, meu Senhor. Meu Deus, alivia, Senhor, alegra o coração, meu Pai. E assim, meu Deus, abençoe em tudo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Senhor amado, e desde já, Senhor, nós te agradecemos. Meu Deus amado, até aquelas situações que têm ido de mal a pior, Senhor, nós colocamos em tuas mãos. Que venha, Senhor, ser curado. Que venha, Senhor, ser curada, ser sarada, Senhor. Sarado, meu Pai. E assim, Senhor, possa cantar o hino da vitória, como Ezequias cantou, porque foi curado de uma doença mortal. E assim, meu Pai, alegra a vida, Senhor. Que venha, Senhor, cantar cânticos, Senhor, de gratidão pela tua misericórdia. E em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, pedindo, Senhor amado, e assim, meu Deus, esperamos que teu nome aqui embaixo desse céu seja engrandecido, Senhor, e toda honra, Senhor, seja dado, Senhor. Meu Deus, está nas tuas mãos, meu Pai. Que aquele que não te conhece venha conhecer. Que aquele que não teme a ti, Senhor, venha temer, meu Pai. E assim, meu Pai, vivam, Senhor, para te exaltar. Vivam, Senhor, para o teu louvor. Que venham glorificar o Senhor em seu viver, meu Pai. Ainda, Senhor, que esteja em situação difícil espiritualmente, ainda que seja um moribundo espiritual, tu pode, Senhor, trazer a vida, meu Pai. Abençoa teu povo embaixo desse céu de uma maneira grandiosa, meu Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa, hino de número 200. Medita na letra desse hino e aumente a sua fé no Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E
com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Amém.